Shalom, a paz de Yahweh e a graça de Yahshua Mashiach a todos os irmãos. Esse vídeo eu vim para falar sobre a Santa Ceia. Muitos irmãos dizem assim, mas agora fora das congregações, como é que a gente vai fazer para celebrar a Santa Ceia? Meus irmãos, eu estou aqui com a receita de como fazer o pão sem fermento, o pão asmo. Quem quiser eu disponibilizo, eu vou colocar na descrição do vídeo embaixo a fórmula do pão sem fermento e o suco da videira, do fruto da videira, porque não pode ser vinho, porque não pode ser comida fermentada. Por quê? Porque a celebração que o Altíssimo deixou a ordenância para Moisés foi que não houvesse nada fermentado durante a celebração da Páscoa. A Páscoa era no 14º dia do mês de Abíbio. E no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 18, diz assim: celebrem a Páscoa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento, como eu ordenei a vocês. Então, tinha o dia da Páscoa, que era o sacrifício do cordeiro. E depois do dia da Páscoa tinha mais 7 dias, que era 7 dias comendo pão sem fermento, que é chamado de pães, a festa dos pães ázimos. Então, vindo aqui, Mateus 26, do 26 ao 30, diz assim: enquanto comiam, Yahshua pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Yahshua pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Essa palavra vinho novo aqui é um acréscimo, uma tradução errada, porque vinho é o que tem fermento. Para o suco da uva virar vinho, ele tem que fermentar. Então o Messias jamais tomou vinho no dia da ceia. Ele tomou o suco do fruto da videira, porque o fermento era proibido, porque aqui em Deuteronômio 16, verso 4, diz assim: durante os 7 dias nenhum fermento deve ser encontrado com vocês em todo o seu território. Então era terminantemente proibido pelos judeus na época de Moisés, terminantemente proibido o uso de bebida fermentada, qualquer alimento fermentado. Então a nossa celebração da ceia tem que ser baseada na doutrina dos apóstolos. Como é que eles faziam? Os apóstolos se reuniam, faziam o pão sem fermento e todos compartilhavam do pão e do vinho. E o pão tem que ser sem fermento. Está aqui escrito nos versículos que eu passei para vocês. Então, a receita para 4 pessoas é assim: uma xícara de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 colher de chá rasa de sal, água até bater o ponto. Então a pessoa que tiver um pouco de experiência de preparar uma massa, não vai ser tão difícil. Em um recipiente colocar a farinha, o azeite de oliva, o sal e sovar os 3. Em seguida adicionar água aos poucos até ficar um pouco consistente. Finalize deixando em um forno um formato fino e arredondado. Após amassar o pão, levar em seguida ao forno, pois se a massa repousar por muito tempo, inicia o processo de fermentação. Então, o tempo máximo
esse preparo todo tem que levar no máximo 8 minutos, até levar ao forno, por causa que passado esse tempo a massa começa a fermentar, então já não fica mais sem fermento. Já não é uma massa mais sem fermento. E o suco da videira eu já falei para vocês, o suco tem que ser o suco da própria fruta. Não é aquele suco engarrafado não, porque aquele passa pelo sistema de industrialização, vai para conservantes, adiciona corantes, adiciona açúcares para dar mais sabor, para deixar o pessoal mais viciado no açúcar. Então, quando nos reunirmos para celebrarmos a ceia, né, é bom que todos os irmãos que forem participar da ceia tenham sido imergidos no nome de Yahshua, porque para se tornar uma coisa mais consistente, como você vai comer do corpo do Messias, beber simbolicamente do sangue dele para remissão dos pecados, se você não é imergido, certo? Então vamos fazer da forma certa para que o nosso galardão seja completo diante do nosso Criador e ao dos Exércitos. Fiquem todos na paz de Yahweh, na graça de Yahshua Mashiach.